Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus. A questão de hoje é a seguinte: quais são as expectativas para o pequeno e médio produtores diante da crise que enfrentamos no Brasil? Durante décadas e mais décadas, no século passado, dizia-se que o Brasil era um país vocacionado para a agropecuária. Isto é, éramos considerados por todo o mundo e por nós mesmos como um país com uma vocação natural para a agricultura e a pecuária e todas as atividades que possuíam uma relação direta com o chamado setor primário da economia. Para o orgulho nacional, no entanto, isso parecia uma compreensão limitante das possibilidades de um país quase continental, com a diversidade de clima, de relevo e de solo que temos, mas também de subsolo riquíssimo, com minerais e gemas raras, ou pedras preciosas, como muitos ainda as chamam, com mais de 8.000 quilômetros de costa marítima e uma biodiversidade admirável. Será que com todo esse potencial, com tantas riquezas naturais que temos, não poderíamos nos desenvolver e nos industrializar também em outros setores da economia? Por qual razão deveríamos ficar atrelados apenas à agropecuária e atividades afins, já que temos todas as condições para nos industrializar e para nos desenvolver em termos tecnológicos? É claro que daqueles tempos até agora, do começo do século passado para cá, o Brasil também se desenvolveu nessas outras áreas. Nosso país viu nascer e crescer o seu parque industrial e, sobretudo, após um processo que se conhece como globalização, ingressou no mundo da tecnologia. Mas não é nisto que reside a espinha dorsal da questão. A questão poderia ser simplificada, e muito simplificada, por sinal, em 2 pontos. O primeiro é que a própria globalização, que inclui a maior parte dos países do mundo no processo de produção e circulação de riquezas, estabelece quais são os países produtores e quais são os países consumidores desses bens e serviços. O segundo é que, com aquelas raras e honrosas exceções que sempre confirmam a regra, no Brasil não temos a tradição de investir maciçamente em pesquisa tecnológica, exceto, como já destacado, em áreas muito específicas. A tecnologia que compramos de outros países e que está contida nos produtos industrializados que consumimos por aqui, custa caro e os encarece para o mercado nacional. É por este motivo que, em tempos de crise como agora, o mercado desses produtos e serviços também mergulha de cabeça na crise. Enquanto isso, vivendo as mesmas dificuldades que afetam os setores brasileiros, os demais setores brasileiros, a agropecuária vai sobrevivendo e continua a ser o carro-chefe da nossa economia. Tantas décadas depois daquela época em que aceitávamos como realidade o fato de que o Brasil seria um país de vocação agrícola ou um país vocacionado para a agropecuária, temos que nos curvar diante do chamado setor primário da nossa economia, que parece vir sobrevivendo com o destemor de sempre e dando provas de sua pujança, num momento em que todas as demais atividades produtivas dão sinais de fragilidade e não ousam arriscar nada. Isto posto, no entanto, ainda cabe perguntar: por qual motivo a agropecuária vem resistindo e até avançando em seus resultados, enquanto os setores industrial e de serviços recuam? E, principalmente, até onde, quando e como o produtor agrícola de pequeno e médio porte, dependendo de financiamento e de resultados, conseguirá resistir dentro do ciclone que é esta crise? Para conversar conosco sobre isto, respondendo a estas e a outras indagações, temos na bancada de entrevistas da Rádio Bom Jesus 2 profissionais conhecedores desta área
que conhecem e estão diretamente envolvidos com o assunto sobre o qual iremos conversar nesta edição do Ponto Facultativo. O médico veterinário Tiago Botelho Gomes, que é graduado pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, mestre em ciência animal com foco em biotécnicas reprodutivas em bovinos, também pela UENF, além de ser técnico em agropecuária pelo Colégio Técnico Agrícola Ildefonso Bastos Borges. Atualmente, encontra-se em fase de conclusão de um curso de especialização em pecuária leiteira e manejo intensivo de pastagens pela Unopar. Atuou como técnico no programa Balde Cheio do Estado do Rio de Janeiro, de 2011 a 2013, e como médico veterinário do programa Rio Genética IATF, ou Inseminação Artificial em Tempo Fixo, de 2012 a 2014. O zootecnista Edson Torres da Silva Júnior, que é graduado em zootecnia pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, mestre em ciência animal, com foco em nutrição de não ruminantes, também pela UENF, além de ser técnico em agropecuária pelo Colégio Agrícola Ildefonso Bastos Borges, é professor da disciplina Nutrição Animal na Unig de Itaperuna, no Rio de Janeiro, e atua como zootecnista, extensionista na mesma universidade em que leciona. Mais recentemente, assumiu também o cargo de diretor do Departamento de Agricultura e Inspeção da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itabapoana. No comando do Show da Manhã, como sempre, o meu amigo Marcelo Ribeiro, que não conhece nada sobre agropecuária, mas na sua labuta diária como radialista, como se diz, tira leite de pedra. Bom dia, meus caríssimos convidados. É um prazer recebê-los aqui no Ponto Facultativo. Sejam bem-vindos. Bom dia, médico veterinário Tiago Gomes. Muito bom dia, doutor Wagner. Bom dia, zootecnista Edson da Silva Júnior. Bom dia, Wagner. Prazer estar aqui com você hoje. Muito bem. Vamos iniciar nossa conversa, meus prezados, passando aos nossos ouvintes algumas rápidas informações acerca de ambos, para que a nossa audiência possa conhecê-los melhor. Tiago, você, tanto quanto Edson, vem da mesma base de escolarização, que é um colégio técnico agrícola, no caso o Ildefonso Bastos Borges, que hoje corresponde ao campus do IFE, do Instituto Federal Fluminense, em Bom Jesus do Itabapoana. Quero esclarecer para os nossos ouvintes que quando ambos estudaram no Ildefonso Bastos Borges, essa instituição, o Colégio Agrícola, não era vinculado ao IFE, ele era vinculado à UF, a Universidade Federal Fluminense. Depois é que, por uma reforma administrativa na esfera do MEC, essa instituição passou a integrar o grupo de institutos federais de educação. Muito bem. Em seguida, toda a sua atividade acadêmica e profissional também está voltada para essa área, em razão do que eu vou lhe perguntar o seguinte: a sua origem familiar também está ligada à vida ou atividade agroindustrial? Sim. Aqui eu sou da minha família, parte de pai é aqui de Bom Jesus do Itabapoana mesmo. A família aqui também sempre voltada à parte agropecuária, basicamente pecuária leiteira. E por parte de mãe também, essa parte da pecuária foi voltada também. A família da minha mãe é lá do Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais, e também, até hoje, dentre os familiares, se pratica tanto pecuária leiteira como pecuária de corte. Então, respondendo essa pergunta, sim, minha origem familiar também é voltada. Isso está no seu DNA? Sim, sim. Então, eu ia lhe perguntar aqui se a decisão de cursar medicina veterinária veio antes ou depois do curso técnico em agropecuária, mas eu acho que veio quando você nasceu. O Colégio Técnico Agrícola realmente me deu muita base em questão tanto da parte do ensino médio como também do ensino técnico. Eu entrei no colégio já com o pensamento da parte agropecuária, mas não sabia muito certo o que fazer. Eu sabia que era em alguma área, mas não sabia qual área a seguir. E até por conta do meu pai também ter sido médico veterinário, isso também puxou um pouco essa relação. Mas foi mais o colégio agrícola que me fez a pensar nessa carreira profissional. Muito bem. Dentro da sua profissão,
que tipo de atividade? Porque a medicina veterinária ela tem um leque de opções, mas dentro da sua profissão, que tipo de atividade você considera pessoalmente mais satisfatória ou gratificante? Até mesmo o meu mestrado foi seguindo a área de reprodução, né, de bovinos, e desde o início da graduação eu também segui essa área, mostrando que ali eu gosto muito da área, né? Então, para responder a sua pergunta, é a área de reprodução animal. Mas hoje eu posso dizer, como também eu estou fazendo até uma especialização na área de pecuária leiteira e manejo de pastagem, hoje o meu gosto também se divide nessa questão de planejamento, questão de manejo de pastagens, que também me agrada muito. É indiferente para você se a pecuária é de corte ou pecuária leiteira? As atividades são diferentes, mas o meu gosto... É por isso que eu estou perguntando. Sim, a atividades são diferentes, mas em relação ao meu gosto, eu prefiro a pecuária leiteira. Até por conta do ramo aqui da nossa região ter sido sempre seguindo essa área, dessa atividade. Muito bem. E em rápidas palavras, porque eu disse na sua apresentação que você trabalhava com inseminação artificial em tempo fixo. Só para a gente entender o que significa inseminação artificial em tempo fixo. Sim. A inseminação artificial em tempo fixo, que é a sigla que normalmente a gente utiliza aí, IATF, é a utilização de hormônios reprodutivos, né? E de certa forma você consegue controlar o ciclo reprodutivo do animal, né? No caso o bovino, e de certa forma você consegue predeterminar o momento adequado para inseminar sem precisar se preocupar com a questão da detecção de cio do animal. E a detecção de cio, quando a gente utiliza inseminação artificial convencional, que é aquela que você observa o cio no campo, né, tudo mais, isso é um grande gargalo quando a gente tenta fazer o melhoramento genético do nosso rebanho, porque muitas das vezes o produtor não consegue observar, ou mesmo a mão de obra é um pouco deficitária nessa área. Então, essa tecnologia veio para melhorar essa questão dos índices reprodutivos quando você utiliza a inseminação artificial. Trocando em miúdos, você, em lugar de esperar pela natureza, você faz uma programação de reprodução do rebanho. Exato, mas a gente sempre tem que atentar, isso para o ouvinte é importante, que essa técnica é sempre importante estar junto com o médico veterinário para fazer uma avaliação preliminar do animal, porque existem pré-requisitos para você utilizar essa tecnologia. Por exemplo, tem que estar de acordo com o manejo nutricional, se o animal está bem na parte da alimentação, se a sanidade está de acordo, questão dos exames sanitários que são do dia a dia. Então, e dentre esses hormônios reprodutivos, existe que a gente chama de protocolos de ETF, né, que são um conjunto de hormônios. Dentre esses hormônios existe o risco de, se você não tiver com acompanhamento técnico junto, você pode até estar ocorrendo um aborto no animal, porque existem hormônios que, se o animal estiver gestante, ele pode abortar. Isso, além de questão até da saúde do animal, né? Isso causa grandes prejuízos na parte da atividade. Sim, só para resumir, tanto nisto como em tudo mais, ninguém deve improvisar a medicina veterinária. Exatamente. Você precisa de um conhecimento técnico. Precisa ter um acompanhamento técnico junto. Muito bem. Meu caríssimo Edson, da mesma forma, eu gostaria de ter algumas informações adicionais sobre você e sua atividade profissional. E isto me leva a lhe fazer as seguintes perguntas. Tanto a medicina veterinária quanto a zootecnia são profissões às quais se chega mediante um curso de graduação. Mas nem todo mundo entende a diferença que existe entre o trabalho realizado por cada um desses profissionais. Então, de forma simplificada, se for possível, para que o nosso ouvinte tenha bastante clareza sobre isso, o que diferencia a atividade de um médico veterinário da atividade de um zootecnista? Isso é um ponto muito importante que você tocou, Wagner. Quando a gente acaba de formar e a pessoa pergunta, qual é a sua profissão? Eu sou zootecnista. Muita gente ainda não tem um conhecimento sobre o que é a zootecnia. E pergunta, a gente tem que acabar, é parecido com o médico veterinário, para a gente simplificar a conversa. A verdade é que elas estão muito atreladas, tá? Então, pela definição do professor Otávio Domingues, tá? Ela é a ciência aplicada que estuda e aperfeiçoa os meios de promover a adaptação econômica do animal ao ambiente criatório. Resumindo bem, a gente estuda as potencialidades do animal. A gente tenta manter o animal mais produtivo possível para ele poder dar um retorno para a gente. E esse retorno econômico.
né? E nesse ramo a gente encontra melhoramento genético, produção animal, gestão. Todo esse planejamento induz a uma maior produtividade do animal e um retorno para a gente. Certo. São, digamos, são ciências associadas que trabalham associadamente, mas uma coisa é uma coisa e a outra é outra. Exato. A zootecnia surgiu da necessidade de agrônomos e veterinários terem maior especialização, porque já não estava dando conta. O médico veterinário, por exemplo, o Tiago, um exemplo aqui, ele é voltado para produção animal, né? No caso do Tiago aqui, no caso de vários outros veterinários que a gente tem aqui na nossa região. Porém, existem outros ramos da veterinária onde você pode trabalhar com animais pet, né? Já não é voltado para essa finalidade produtiva, no caso. E surgiu essa necessidade. A demanda vai crescendo, como a gente sabe, a população vai crescendo, existe necessidade de produção de alimentos, e o zootecnista entra nesse ramo, principalmente nessa parte de nutrição animal, né? Melhoramento genético, né? O que o zootecnista não tem a competência de fazer é a clínica, né? Entendi, e todos devemos ter entendido isso. Quando foi que você teve o seu interesse, sua atenção voltada para essa área do conhecimento? Aí vou repetir uma pergunta que eu fiz para o Tiago. Você, na verdade, vem de uma família de pessoas ligadas à agropecuária? Não. Eu queria muito ter uma roça, para mim, um sítiozinho. Queria muito ter esse DNA como o Tiago tem, mas eu sou filho de marceneiro, né? Meu pai é marceneiro, ralou muito também. Minha mãe, dona de casa, e eu consegui essa vontade muito grande no colégio agrícola. Tá? Então tive contatos com excelentes professores lá, o João Renato, o Clinimar, né, Everaldo, Lanús, que eu tenho um contato muito bom lá, né? E essas pessoas me incentivaram. Eu via como que era a postura deles em relação a determinados problemas que eram da sociedade, que eram do município, e a vontade de querer ajudar e a vontade de querer produzir. A verdade é que o médico veterinário, o zootecnista no Brasil, ele é um artista. Ele tem que se esforçar cada dia mais. Como você falou muito bem na sua introdução, eu gostei bastante, né? A área agropecuária aqui, a gente tem que ser bastante artista para poder ser. Muito bem. Você tem uma especialidade, ou uma especialização, melhor dizendo, em ciência animal, com foco em nutrição de não ruminantes. Explique rapidamente sobre isso, para que o nosso ouvinte, que não é da área agropecuária, entenda o que é, vai entender isso. Para que ele tenha maior clareza sobre o assunto, né? O que é vamos dizer, a nutrição. A nutrição todo mundo sabe o que é, de não ruminantes. Porque o ruminante, a gente sabe, o boi é ruminante. Isso é um exemplo, né? Mas o que é nutrição de não ruminantes? Então você já deu um exemplo aí muito claro, né? Então vamos explicar primeiro o que é um ruminante. A gente já sabe que não for o ruminante, já está aí na área. Já está na área. Então o ruminante é o quê? É o animal que ele possui estômago compartimentado. Ele é considerado com vários estômagos. O boi é um grande exemplo, né? O principal exemplo, né? Se chama rumen. Rumen. Ele possui o rumen. E esse é o segundo estômago, uma parte do estômago. Exato. É um compartimento onde você tem uma capacidade de fermentação muito alta e você consegue digerir a fibra. Então, por exemplo, se nós ingerimos uma quantidade muito grande de fibra, a gente não vai conseguir digerir vai ter uma má digestão. Exato. Vai ter uma má digestão. O bovino ele consegue potencializar a capacidade da fibra. Por isso que ele é considerado animal de excelente capacidade produtiva, porque ele consegue pegar o alimento que é barato, que é o capim, e consegue transformar em carne, transformar em leite, né? E o que não é ruminante são, por exemplo, suínos, que foi na área que eu me especializei, aves, ave de corte, ave de postura, a nutrição é diferente. Equinos, o equino consegue também ter a capacidade de digerir fibra, mas isso é uma coisa à parte. Mas ele não tem o rumen, ele não tem... ele tem seco funcional, tá? O seco funcional dele, ele consegue ter a fermentação, mas ele não é considerado ruminante. É uma questão que muitas pessoas que não são da área perguntam também. Cabra, cabrito, eles são ruminantes? São ruminantes. Ovinos e caprinos, em geral, são ruminantes. Eles têm uma grande parcela também na parte produtiva do país. Interessante. E você, então, tem a sua digamos assim, a sua especialização nutrição de não ruminantes. Mas é interessante você falar isso no colégio agrícola. No colégio agrícola eu comecei trabalhando com apicultura, né? Criava abelhas. Fui para a faculdade, mudei para suínos. E agora trabalhando na Universidade de Iguaçu, ali em Itaperuna, passei para bovinos. Então, é onde o destino vai jogando a gente, né? Olha, você estuda ciência animal, nutrição de não ruminantes. Isso envolve a classe política, não, né?
Não responde. Olha aqui. Não, isso aí é difícil de nutrir. Difícil de nutrir. A gente está tentando, mas muito não bem. consegue, não. Você e o Tiago montaram uma empresa, a Dinâmica Soluções em Agropecuária, sobre a qual nós iremos conversar em seguida. Uhum. Só para esclarecer, como e por que surgiu essa ideia? Na verdade, a ideia de empresa surgiu no ano passado, na verdade, mas a gente já tinha ideia de trabalhar junto desde a época do Colégio Agrícola. Criança, 14 anos, né? Criança ainda, mas a gente ainda tinha muita vontade de pegar e trabalhar. Vocês estudaram na mesma época, foram colegas? Mesma turma. Desde terceira série, tá. Aí, cunha de casa já. Então, lá no Colégio Agrícola, a gente já tinha essa vontade, como eu falei, do histórico que a gente tinha lá com os professores, a gente tinha aquilo como padrão que a gente queria, como os profissionais ideais, a gente visualizava aqueles profissionais, assim, um dia eu vou ser igual esse cara. Então, a gente já pensava em trabalhar com assistência técnica. Estudamos juntos na faculdade, lá na UENF, na mesma universidade, moramos na mesma república e a gente já tinha um contato muito bom, né, de saber o que cada um conseguia fazer, as competências. E no ano passado a gente sentiu essa necessidade, até mesmo um desafio para a gente. Como você falou, hoje em dia para montar uma empresa, para você arriscar, hoje está muito difícil. Mas quem fica parado também não consegue nada, né? Certo. Olha aqui uma coisa. Tiago, que tipo de orientação, assistência ou consultoria a Dinâmica Soluções em Agropecuária se propõe a oferecer aos seus clientes? Quer dizer, em que áreas objetivamente ela se propõe a atuar? Nós, de certa forma, trabalhamos uma ampla área da atividade, né? Trabalhando principalmente com gestão rural, que é uma grande deficiência da região aqui. Produção animal, de certa forma também, né? Reprodução e sanidade, mas também trabalhamos com elaboração de projetos agropecuários, tanto para algum projeto que o produtor tem interesse, né? E até mesmo para conseguir financiamento agrícola via Banco do Brasil, né? Que a gente está credenciado também para trabalhar em cima disso. Ou seja, vocês ajudam o agricultor, o pequeno e médio agricultor, por exemplo, a montar projetos com o propósito de obter financiamento para a sua atividade. Exato. Muito bem. Mas também, dessa forma, a gente faz um projeto de viabilidade econômica, ver se aquela atividade realmente vale a pena para aquela propriedade, para aquele produtor. Quer dizer, não é só fazer o projeto para o produtor, é primeiro estudar se aquilo vale a pena para ele. Exato. E a gente observa também, não vou dizer todas as empresas, mas a maioria das empresas que começam a fazer elaboração de projetos agropecuários, a gente vê que ele só tem essa empresa para elaboração de projetos. Como a nossa firma, como a nossa empresa também tem um corpo técnico para poder também dar uma consultoria, assistência ao produtor, isso é muito importante, porque a gente direciona quais são os problemas que a propriedade tem. Em cima disso, a gente viabiliza o que pode fazer. Se pode ser utilizando recursos próprios, né? Ou mesmo de venda de animais improdutivos da propriedade, que a gente também acaba avaliando isso. Ou numa terceira opção, se ele acredita naquela atividade, quer continuar, quer acreditar que vai melhorar, a gente também tem essa opção da elaboração do financiamento agrícola, já fazendo o cálculo de como pagar essa conta. Porque a gente acaba visualizando, principalmente na nossa região, que a gente tem conhecimento, que a maioria das vezes o produtor compra, faz o financiamento, mas não sabe nem como ele vai pagar aquilo. E às vezes também ele acaba adquirindo um equipamento, ou às vezes animais para melhorar a produção, mas às vezes não é aquele momento, não é aquilo que ele realmente precisa naquele momento. Às vezes é um simples trabalho ali de fazer um projeto de irrigação para melhorar a produção de pastagem, para melhorar a alimentação, ou mesmo um equipamento que faça otimizar o tempo dele na propriedade. Vou colocar um exemplo, uma ordenhadeira mecânica. Em vez de ele estar parando de estar trabalhando com a ordenha manual, acaba gastando um pouco mais de tempo. Se você utilizar uma ordenhadeira mecânica, para esse produtor que a gente vai verificar se é realmente aquilo que ele precisa naquele momento, ele vai conseguir otimizar o tempo dele, vai diminuir o tempo dele de trabalho, podendo focar em alguma outra atividade na propriedade. Sim, normalmente esse tipo de assistência e de orientação, Sim. mais que assistência, ele não tem o propósito de fazer o produtor trabalhar menos simplesmente, mas é ele otimizar o tempo dele. Exatamente. Ele utilizar de forma mais produtiva e com melhor retorno para ele, certeza. Aquele tempo e aquele trabalho, aquele esforço, não é isso? O que a nossa empresa acaba fazendo é que no início a gente conversa com o produtor, na maioria das vezes na própria propriedade a gente faz uma consultoria inicial,
verifica quais são os pontos fracos e fortes da propriedade, né? O que tem potencial de produção e o que acaba atrapalhando ali, até a nível de mão de obra, tamanho da propriedade, recursos hídricos, entre outros aspectos. E, em cima disso, a gente faz um relatório e daquilo a gente conversa com o produtor. Por quê? A gente também não pode, entre aspas, vamos dizer assim, empurrar a tecnologia goela abaixo ao produtor, porque a gente tem que entender o que ele quer. Primeiro o que ele precisa, o que ele quer, qual o sonho dele. Em cima disso, a gente vai trabalhar as opções e ele vai escolher, no final, essa opção. E tem, Tiago, aquela coisa, o que ele quer e o que ele está capacitado a fazer. E o que ele pode ter. O que ele pode fazer também. Exato. Muito bem. É o ideal e o real, né? Edson, qual é a clientela, o alvo preferencial dessa empresa? Pequenos, médios ou grandes produtores rurais? E de que forma será a atuação dos seus profissionais, quer dizer, dos profissionais da dinâmica, da empresa? Visitas periódicas, atendimento mediante solicitação dos clientes. A quem vocês estão focando como clientela preferencialmente e de que maneira se atua? O Tiago já explicou uma parte do funcionamento, mas eu digo assim, vocês aguardam, vocês realizam o projeto, está lá, ou vocês fazem visitas periódicas, ou vocês aguardam, tá bom, eu fiz o projeto, estou dando uma consultoria, na hora que o cliente precisar de mim, por exemplo, na área de veterinária. Na área de veterinária, eu estou aqui com um problema tal e qual em relação ao meu rebanho, mas vocês esperam ou vocês fazem aquela visita periódica para acompanhar? Qual é o alvo preferencial em primeiro lugar? Então, respondendo a primeira pergunta, né, qual que é o alvo preferencial da dinâmica? Pequenos, médios ou grandes produtores. Na verdade, o que nós procuramos são parceiros. São produtores comprometidos, porque, por exemplo, existe um grande entrave na nossa profissão, que é o seguinte, dos dois lados. Primeiro, o técnico que acha que sabe tudo, né? Então, por exemplo, eu sou zootecnista, o Tiago é médico veterinário, nós temos parceiros agrônomos, engenheiros ambientais, para poder nos auxiliar, porque ninguém sabe de tudo, ninguém sabe sobre todas as coisas. Então a gente tem que ser o mais dinâmico possível. Então, você encontrar com um técnico que vai falar que vai ser a salvação da sua propriedade, você corre léguas, porque é mentira. Da mesma forma, o produtor às vezes reclama das coisas, mas não se compromete com as orientações técnicas que o rapaz está passando. Então, nós procuramos, o nosso foco são parceiros, produtores que queiram realmente se comprometer com a atividade. E a atuação nossa vai ser pelo seguinte, nós primeiro, como o Tiago já explicou, nós vamos na propriedade, analisamos primeiramente qual é a necessidade do produtor e a potencialidade que ele pode chegar e o que ele quer atingir. Nós podemos fazer projetos avulsos, ele tanto pode chegar querendo um projeto avulso, né, ou uma assistência técnica continuada, que é o mais interessante. Tanto uma coisa quanto outra. Exatamente. Olha aqui, nós vamos fazer um rápido intervalo para a entrada dos nossos comerciais e voltaremos já para continuar a nossa conversa, que está muito interessante. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo e a nossa conversa com o médico veterinário Tiago Botelho Gomes e o zootecnista Edson Torres da Silva Júnior. O tema da entrevista com eles diz respeito à forma como a crise econômica atualmente vivida pelo nosso país tem afetado a atividade agropecuária no Brasil e os mecanismos pelos quais os produtores, sobretudo os de pequeno e médio porte, podem enfrentá-la, melhorando a gestão rural. Tiago, eu gostaria de retomar a nossa conversa, porque a resposta que vocês deram agora antes do nosso intervalo nos leva obrigatoriamente para o tema que motiva a nossa conversa dessa terça-feira, que é a crise econômica e a gestão rural. Então vamos lá. Apesar das considerações iniciais com que eu abri o programa de hoje, dizendo que a agropecuária ainda é um segmento dos mais bem-sucedidos na nossa economia,
realmente é o segmento que mais contribui para o Produto Interno Bruto, chamado PIB, né? Você considera que o produtor rural também está passando por graves dificuldades em decorrência dessa crise brutal que assola o país? Sim, doutor Wagner. Como você bem disse aí, o agronegócio responde, sim, pela grande parte do PIB brasileiro. Isso é muito importante. Mas também a gente tem que ter ciência que principalmente o pequeno e médio produtor está passando por grande dificuldade nesse momento. Só adicionar uma coisa aqui. A crise, ela está pegando todo mundo ou ela está pegando só os pequenos e médios produtores? No início, a gente podia dizer que era só o pequeno, porque ele, de certa forma, ele é bem marginalizado na sociedade. Então acaba que ele não tem muita orientação e assistência continuada, né? Mas a crise foi tão agravante que acabou inserindo as outras categorias, como os médios e até mesmo os grandes produtores. Mas eu posso dizer o seguinte: como eu disse que a marginalização infelizmente ocorre com o pequeno produtor, acaba ele não tendo uma orientação para que aquilo melhore, né? Claro, a crise está aí para a gente ver, a gente está vendo o que está acontecendo. Mas se a gente tivesse um melhor pensamento de como melhorar a nossa produção, nossa atividade, com uma gestão apropriada para aquilo, ele poderia sim estar passando dificuldades, mas muito menores do que está acontecendo hoje. E isso aí, grande parte disso é porque ele acha que ele está sozinho. Então a gente tenta trabalhar em cima dessa melhoria da produtividade da propriedade, e que a gente sabe que tem casos que a gente vê, observa, existem casos sim, que o produtor tá tendo uma renda interessante, tá tendo lucro na atividade. Inclusive, mesmo na crise. A agricultura, a parte da agricultura, tem batido recordes. Exato, exato. Só que infelizmente aqui na nossa região, o produtor tem uma cultura já vindo de muito tempo de não procurar, não entende que ele consegue fazer aquilo tudo sozinho. E como a gente mesmo, técnico, não temos todos os conhecimentos. Então é interessante ele entender que com um acompanhamento técnico junto, ele pode melhorar a atividade. Tiago, o pequeno produtor, sobretudo o pequeno produtor, ele é refratário, eu explico, ele é resistente ao emprego, à utilização, à introdução de novas tecnologias? Sim, infelizmente eu tenho que responder que sim, mas é óbvio que não são todos os casos. Isso vem muito da questão da cultura, até mesmo na cultura da pessoa já entender que é daquele jeito e acha que aquilo ali é o certo. Até mesmo com a orientação técnica ali, ele entende que mesmo ele ouvindo, ele não consegue trabalhar com aquela nova tecnologia ou orientação técnica que está sendo passada. Muito bem, Edson, meu amigo, mesmo com essa crise, o governo tem criado linhas especiais de crédito para a agropecuária. O que resulta dessa atividade agropecuária é mérito só mesmo dos produtores rurais? Eu não sei se eu posso falar aqui, né? Mas eu selecionei algumas linhas aqui de crédito. Não só pode, como deve. O nosso ouvinte, que também nós temos agricultores e pequenos produtores e médios produtores na nossa audiência, devem ouvir isso. E o grande problema, como foi na questão anterior abordada, é a informação que tem que chegar ao produtor. Na nossa região, o principal problema é que a informação, às vezes, não chega ao ouvido do produtor. Nós mesmos, né, na empresa, a gente está acostumado a fazer principalmente 2 linhas de crédito, que eu vou falar aqui primeiramente, que é o Pronaf Custeio, né? E o Pronaf Mais Alimentos, com investimento. Esse a gente costuma fazer mais. A gente, até mesmo nós técnicos, esquecemos das outras linhas. Tem Pronaf Agroindústria, Pronaf Agroecologia, Pronaf Eco, Pronaf Floresta, Pronaf Semiárido, Pronaf Mulher, Pronaf Jovem, Pronaf Custeio e Comercialização, Pronaf Cota Parte e o Microcrédito Rural. Então tem essas linhas. Muita linha de crédito. Tem muita linha, fora o Pronamp, que é para médio e grande produtor. Então essa informação tem que chegar no ouvido do produtor rural, principalmente do pequeno. O Pronaf é principalmente destinado a pequenos produtores. Isso pode salvar uma produção, né? Então, respondendo a sua outra pergunta, sobre o mérito do produtor rural, o produtor rural tem grande mérito, sim. Entendeu? O produtor rural, ele como o Thiago falou, ele é marginalizado, mas no sentido de ficar à parte. Abandonado. O produtor, desprotegido. Vamos falar no popular, o produtor está cansado de ser enganado.
Né? O produtor rural está cansado de ser enganado, de chegar e prometer mundos e fundos e não ter nada pro produtor. Então ele fica resistente. É como se você tomasse pancada em cima de pancada, quando chega alguém falando assim, ó, tem uma solução para você. Não quero, porque já aconteceu isso antes, eu não quero mais. Vou lhe pedir uma opinião que você pode se recusar. Você pode pedir as cartas aos universitários, você pode pedir ajuda aos universitários, pode pedir as cartas ou passar a pergunta, mas eu vou fazer. Sim. Você acha que a chamada bancada ruralista do Congresso está defendendo só os grandes produtores? Olha... Se quiser, pode pular a pergunta. É difícil de responder isso daí, né? Eu acho que tem que ter um foco maior. Eu falo muito, eu não tenho muita trava também, é até um perigoso falar isso. Não, aqui nós não estamos falando... Eu acho que tem que ter um foco maior no pequeno produtor, sim. Entendeu? Porque, por exemplo, você pegar um produtor, tá? Vamos falar aqui vamos falar do estado do Rio de Janeiro, não vamos abranger tudo, não. Vou falar só do estado do Rio de Janeiro. Você pegar um pequeno produtor do estado do Rio de Janeiro, produtor de leite, vamos botar o caso que é a nossa maior potencialidade aqui na região, no município, que é a produção leiteira. Pegar um pequeno produtor daqui de Bom Jesus Itabapoana e pega um pequeno produtor da cidade do Sul. Ah, o clima é diferente, eu não sei o que é mais. Beleza, tudo bem. Mas ainda assim, a consciência que um pequeno produtor do Sul tem é muito diferente que um produtor. Ele é mais centrado. Ele é mais centrado, ele sabe. Você não pergunta mais quanto o produtor está ganhando, você pergunta para ele qual é o custo de produção dele. Você vai falar custo de produção aqui, produtor, ele corre de você, você vai falar que você é doido. Né? Então, o produtor tem que ter conhecimento. Já não tem mais espaço para o pequeno produtor não ter conhecimento. Sabe uma coisa que me chama a atenção aqui, e isso vocês devem conhecer 200 vezes mais do que eu, mas eu vou ainda assim chamar atenção para isso. Aqui na região do Vale do Itabapoana, essas cidades que estão no Vale do Itabapoana, Apiacá, Bom Jesus e tal, tem cidades dessas que a agricultura, que é uma atividade importante, ela está toda focada, toda centrada na agricultura familiar. Sustenta. Né? Tem que ter um foco maior para o agricultor familiar. Né? Agora você tocou num ponto, porque o que o jovem de Bom Jesus está fazendo? Né? Agora está voltando a estabilizar, por quê? Porque normalmente o jovem estudava um pouquinho, fazia um curso de salvatagem e ia para Petrobras, para embarcar e tudo mais. Nada contra, obviamente, o cara tem que correr atrás do que lhe compete. Mas existe, porque é mais vantajoso. Mais vantajoso. Na época, por exemplo, era, mas porque ele não sabia, né? Agora o que está acontecendo? Está voltando, né? Aconteceu tudo que a gente já sabe já, os jovens estão voltando, para onde ele vai? Ele vai para a roça, ele volta para a roça. Então, um tempo que ele perde, porque se ele tivesse especializado, se fornecessem cursos de capacitação para esse jovem, principalmente para o jovem, que vai ser o futuro da agropecuária, isso poderia ter um quadro amenizado. Né? Muito bem. Tiago, meu amigo, de que forma uma melhor gestão rural consegue melhorar a situação do produtor? Parece que a gente está repetindo as perguntas, sim, mas não é. É que eu quero deixar isso muito claro para o nosso ouvinte. Quer dizer, que existe caminho a seguir, que existem opções para resolver os problemas que hoje, apesar do sucesso da agropecuária, o nosso produtor rural tem enfrentado. Então, de que forma uma melhor gestão, você disse, não, o nosso foco é gestão rural. De que forma uma melhor gestão rural consegue melhorar a situação do produtor? Mudando sistemas, equipamentos e métodos, por exemplo? Todos esses exemplos que você passou pode sim ser influenciado questão da melhor gestão rural. Mas para o ouvinte entender, às vezes a gente fica falando gestão rural, e às vezes a pessoa não entende o que é gestão rural. Exatamente, não entende. Basicamente, gestão rural é você fazer um planejamento estratégico da sua propriedade. Né? Em cima disso, o que seria? Coleta de dados primordiais para aquele planejamento. Né? Por exemplo, vou colocar um exemplo fácil aqui da pecuária leiteira. O controle produtivo dele diário, o controle individual do rebanho, o quanto que ele está ganhando, quanto que ele está gastando, individuais, né? Os ingredientes que ele acaba utilizando, a ração, os insumos que ele utiliza, a mão de obra, às vezes a mão de obra temporária ou mesmo uma fixa, né? Às vezes tem um campeiro ali junto trabalhando. Em cima disso tudo, a gente coleta esses dados. Dentre esses dados, a gente consegue fazer um planejamento mais estratégico da propriedade, que é a grande diferencial, é a que a gente precisa aqui. Na verdade, não só aqui, como em qualquer lugar, porque a gente tem que pensar, o produtor rural tem que entender, seja da forma fácil ou até mesmo difícil, que a gente tem que pensar a nossa propriedade como uma empresa. É uma empresa, porque tem receita, tem despesa, tem o investimento que ele faz. Em cima disso,
do planejamento, a gente vai observar o que pode melhorar. Às vezes, um simples manejo, uma simples mudança de manejo pode melhorar a gestão rural dele. Às vezes, a gente coloca uma situação que o produtor rural acha que vamos fazer um comparativo, que ele acaba sendo um pato. Não nada bem, não anda bem, não voa bem. Né? Vou colocar a situação, exemplo, pecuária leiteira novamente, que é o nosso maior exemplo aqui. O produtor tem, qual o seu sonho? Quero produzir leite, mas você vai ver na propriedade que ele quer tentar melhorar a produção de leite, quer tentar fazer uma criação boa de bezerra para fazer venda de animais e, ao mesmo tempo, quer tentar criar o bezerro para também fazer gado de corte no fim das contas. Então, acaba ele não focando na potencialidade daquela atividade naquela propriedade. Daí vem aquele diagnóstico preliminar, dizer quais são as potencialidades da propriedade e o que é melhor para você fazer aqui para você obter melhores resultados. Porque às vezes a produção de leite dele está tendo renda. Quando a gente faz a gestão, a gente consegue fazer a separação das atividades. É uma pecuária de corte, uma pecuária de leite, às vezes ele está trabalhando com avicultura, não se sabe, a gente tem que fazer lá a avaliação, essa anamnese da propriedade. E em cima disso, a gente vai começar a ver... Só para explicar para o nosso ouvinte, a anamnese é o nome que se dá àquela coleta de dados iniciais que é feito, por exemplo, o médico. Quando você vai a um consultório, o médico, você é casado, você fuma, você bebe, você faz sexo, isso aí. Aí o cara disse, não bebo, não fumo, não faço sexo. Então, desgraçado, para que você quer viver? Isso é anamnese. Procurar funerário. Procurar funerário. Pois bem, então, desculpa, eu interrompi você. Não, sem problema, mas foi bom você tocar nisso, porque às vezes a gente acaba falando o termo e a gente esquece que tem muitas pessoas que até mesmo não são na área, ou que são na área que não entendem o termo. Mas muito bem, voltando ao termo, a questão, às vezes a gente vai fazendo as coletas e vai observando que a pecuária leiteira, a produção de leite dessa propriedade é viável, é rentável, tem lucratividade, mas acaba que a criação de bezerra dele, ou às vezes um macho que ele está deixando ali mamando na vaca, ou mesmo ali no pasto, consumindo o pasto dele, está dando prejuízo. E às vezes ele fala, minha propriedade não dá lucro, mas às vezes nem sabe o custo de produção. Onde é que estão os vazamentos ali do lucro dele, né? Exato, e às vezes é uma deficiência de nutrição, que às vezes tem muito rebanho na propriedade e ele não entende que aquela propriedade cabe aquela quantidade de rebanho. O Edson, ele faz uma pergunta que o Tiago, ao responder, ele deu uma resposta completa. Então, eu vou lhe perguntar uma outra coisa. Conhecendo desse assunto como você conhece, esclareça uma coisa. Onde é que se encontram os maiores gargalos para o bom desempenho de um empreendimento? Um empreendimento rural, obviamente. A obtenção de financiamento junto aos bancos, a aquisição de insumos. Insumos são essas coisas que são necessárias à produção, por exemplo, energia, água e outras coisas mais. A obtenção de insumos necessários à produção ou o escoamento da produção, que é um outro problema que o produtor rural tem. Onde é que você acha que está o maior gargalo ou estão os maiores gargalos aí? Eu vou começar... São 3 grandes gargalos, na verdade. Então, eu vou começar primeiro com o financiamento. O financiamento é um problema hoje por quê? Obviamente a crise, então os juros na verdade vão aumentando, a cada ano tá ficando absurdo, né? Mas ainda assim tem sistemas de financiamento que ainda podem favorecer bastante o produtor rural. Só que, como nós conversamos na questão anterior, ainda falta essa informação chegar ao ouvido do produtor. Já a parte da aquisição de insumos, realmente isso aqui ainda é um grande problema para a gente. Por quê? Nós não somos... nosso estado não tem aquela, como posso dizer, aquela linha de produção de grãos, né? Então, por exemplo, uma vaca, por exemplo, pode comer 6 quilos de ração, né? Agora você imagina você pagando o quilo da ração a R$2 o quilo da ração. Então, o grande problema nosso aqui na produção de insumos, né? Principalmente o fato da ração, que ela pode representar aí 75% dos custos de produção, isso encarece demais. Além daquela de vacinas e outras coisas, vacina que muitas vezes são até importado, né? Às vezes tem que importar. Então a tecnologia de produção, né, pode entrar nessa parte dos insumos aqui, tá? E essa parte do insumo, normalmente o que a gente faz? Pega a carreta fechada de outros estados, né? Aí já entra nessa outra parte aqui, que é o escoamento da produção, que é basicamente a logística. Que é um grande problema que nós temos, é a logística. É você conseguir, você ter um planejamento, eu quero produzir tantos litros de leite. Se as estradas estiverem ruins, como que você vai escoar seu produto? Perdão,
falta de estradas, de vias adequadas, sim, falta de transporte e falta de condições de armazenamento. Exato. Isso. Né? As tais estações de resfriamento de leite, que o Estado não tem, vamos dizer assim, um programa efetivo disso. Isso, às vezes fica na mão de particulares, de cooperativas, não é isso? Exato. A cooperativa, na verdade, ela veio para ajudar. Obviamente, a gente sabe que tem alguns casos que a gente não consegue obter isso, mas depende das pessoas que estão envolvidas. Mas a cooperativa ela consegue mitigar muito isso. Associações fortes conseguem fazer pressões mediante o governo. Por exemplo, se você tiver uma associação forte, você consegue saber o que cada produtor necessita para a sua produção e consegue encomendar essa carreta. Consegue fazer um tanque de expansão, né? Só que tem que haver esse companheirismo. É muito fácil também de criticar essa parte, né, do governo e tudo mais. Realmente a gente sabe que tem as limitações, mas o produtor, aquele jeitinho de querer levar vantagem em tudo também, nós, num termo geral, né, querer levar vantagem em tudo, essa cultura tem que acabar. Enquanto tiver um querendo levar vantagem no outro, porque isso contraria a cultura do cooperativismo. Exato, não é a cultura do cooperativismo, é o contrário, é você somar esforço para que todos vamos dizer, lucrem, todos obtenham vantagem. Muita gente pensa que a cooperativa veio para dividir despesas. Na verdade, não, é somar esforço. Se você está somando aqui, tá, a conta é positiva, né? Então não sai ninguém perdendo. Agora cada um tem que fazer a sua parte. Muito bem, Tiago. A oscilação de preços em relação aos produtos nessa atividade costuma desestimular os proprietários rurais e fazer com que eles desistam dela. Ou mudar de ramo para um produtor rural é uma decisão um pouco frequente. Respondendo a questão da oscilação, realmente é uma grande dificuldade, principalmente para o pequeno produtor, e a gente que trabalha com essa questão de planejamento, custo de produção, em cima de preço, porque acaba a gente fazendo, na maioria das vezes, estimativa, mas a gente não tem bola de cristal para imaginar o que pode acontecer. Infelizmente, o nosso mercado, essa parte agropecuária, é muito sensível a mudanças, até mesmo climáticas, políticas, enfim, e até mesmo... Até pelo que o Edson acabou de falar, da questão dos produtos que são importados. Exato. Aí depende de oscilação de câmbio e tudo mais, né? Exato. Então, assim, a gente acaba generalizando essa questão do agronegócio, mas a gente acaba lembrando, tem que lembrar isso o ouvinte, o produtor, que a maioria dessa parte do PIB é a parte da exportação. Só que quando a gente fica falando de exportação, a gente acaba estudando bastante disso, porque quanto maior a desvalorização do real, acaba aumentando o valor do dólar. Isso para o exportador é muito interessante para ele, porque ele acaba ganhando mais. O problema é o pequeno e o médio produtor que não está nada envolvido com a parte de exportação. Mas está envolvido com a importação de insumos, às vezes. E acaba o dólar, na maioria das vezes, o que é trabalhado no exterior é em cima da moeda dólar, né? E acaba disso aí, valorizando o dólar, desvalorizando o real, de certa forma, né? Dessa forma, acaba esse produto que ele precisa importar, fica muito mais caro. Onera a produção. Onera a produção. E aí vai refletir no preço. Exato. Que ele precisa. E a política, acaba que a gente vai ver a política federal, né? Essa questão de melhorar o PIB, o agronegócio, mas acaba esquecendo. Novamente a gente entra naquela questão da marginalização do produtor rural. Que a gente acaba tentando trabalhar em cima de exportação, só que isso está na mão de poucos. E acaba o restante todo sendo prejudicado. Eu fiz uma provocação para o Edson agora há pouco, e ele pulou para um lado, pulou para o outro, mas pediu ajuda dos universitários e não respondeu. Que eu ia dizer, a bancada ruralista do Congresso, ela trabalha para o grande produtor rural. Sim. Ela não trabalha para ajudar isso que você está colocando. O pequeno produtor, até o médio produtor em alguns casos, exato, que, por exemplo, não está digamos, nessa linha de exportação. Exato. O cara não produz, ele produz domesticamente. Eu acredito o seguinte, essa questão de oscilação, tem alguns caminhos que a gente pode tentar solucionar. Primeiro, entender qual é o custo de produção do produtor, porque em cima da oscilação a gente vai entender até quando que é viável para ele trabalhar naquela atividade ou com aquilo que ele está utilizando hoje. Porque você pode trabalhar com uma margem, que é a margem de lucro, você vai poder estar trabalhando com a substituição de um insumo, um mais barato que o outro, e assim vai trabalhando em cima dessa gestão da propriedade. Outra questão, que a gente estava comentando aqui do cooperativismo, a cooperativa que a gente
que a gente tem no município, e até mesmo associações de produtores rurais, não só de leite, mas qualquer outra atividade. Isso também é importante para, às vezes, um produtor que está um pouco mais distante do nosso município, às vezes é na divisa de uma cidade a outra, que fica um pouco mais distante, até mesmo essa questão de escoamento de produção. A pessoa tem a cultura, tudo, mas tem um grande problema de escoamento. Em cima disso, ele consegue fortalecer aquela região, aquela micro-região, vamos dizer assim, para tentar fortalecer o produtor em cima de preço do que ele está vendendo, né? E até mesmo a aquisição de algum equipamento, ou mesmo a recuperação de estradas, entre outras questões, né? E essa questão de oscilação também tem muito a ver com você tem que ter uma base, como eu já falei, né? A base do custo de produção para você tentar trabalhar em cima disso, né? Certo. Não basta só você ver a produção e o preço, você tem que ver quanto custou produzir. Exato. Para saber se o preço é compensador, não é Sim. isso? Nosso tempo está se aproximando do final, mas eu vou fazer aqui uma pergunta para o Edson, rapidamente, que é a seguinte. Vamos a uma hipótese. Eu não entendo nada de criação de gado e nem de agricultura. Imaginando aqui que eu ganhasse um prêmio na Mega e que tivesse muita vontade de possuir uma fazenda. Isso seria uma espécie de suicídio financeiro? Eu ia fracassar certamente? Eu vou te dar uma ideia, né? Se você ganhar, a primeira coisa que você faz é mudar de nome. Muda de nome, fica tranquilo. E eu vou te dar um número muito bom de uma empresa que presta assistência técnica, entendeu? Eu conheço pessoas muito, muito boas nessa parte. Então, mas voltando aqui, a verdade é essa, todo mundo sabe, dinheiro atrai dinheiro, né? Então, se você tem capacidade de investimento, realmente você está 3, 4, 5 mil passos à frente. Só que seria sim um suicídio financeiro se você não procurasse, não que seja assistência técnica de um técnico, de uma empresa, mas você tem que procurar se informar antes de entrar. A agricultura, o ramo do agronegócio não permite erros. Tá? A gente já viu aí, tem variáveis, como já foram citadas, taxa de câmbio interfere pra caramba. E tem coisas que a gente não consegue controlar. O clima. Ainda falta muito ainda para a humanidade conseguir arrumar uma ciência e conseguir controlar o clima. E a gente está sujeito a isso, né? Se dá uma geada e estragou a produção, e aí o que o cara faz? Tem que ter um planejamento. E para isso precisa de conhecimento. Aí é que eu digo a questão do know-how, do sujeito que é do ramo. Eu já vi, não sei quantas vezes, pessoas que ganharam um prêmio, ganharam dinheiro, vou comprar uma fazenda, eu queria comprar uma fazenda. E quebra. O sujeito quebra, ele não entende daquilo e quebra. Vamos botar no popular, economia burra. Às vezes o cara quer economizar aí, um salário mínimo com um técnico, e perde 2, 3 mil. Ou milhões. Eu estou falando pro pequeno. Olha aqui, o nosso tempo já vai chegando ao final e eu quero finalizar rapidamente. Fazendo a cada um de vocês uma pergunta. Ao Edson, em primeiro lugar, vocês constituíram uma empresa de consultoria e orientação voltada para a gestão rural. Faça uma síntese, rapidamente, nós já falamos nisso, mas faça uma síntese. Olha, nós podemos prestar o seguinte serviço, do serviço que vocês podem, que a Dinâmica Soluções em Agropecuária poderá prestar. Vamos botar encurtar mais um pouco a resposta, porque já foi citado várias vezes. Então, a gente resumindo, assistência técnica continuada, né? A gente poder ir periodicamente na propriedade. Projetos avulsos, tanto projetos de irrigação, pastejo rotacionado e tudo mais, projetos de financiamento. E uma coisa que não foi citada ainda, cursos, né? Que a gente pode prestar cursos de capacitação, treinamento, capacitação. Isso é interessantíssimo. Tiago, para fechar a nossa conversa por hoje, meu caro, você tem 2 minutos para me convencer que eu, como produtor rural, devo contratar o serviço da Dinâmica em Agropecuária. Que diferença isso pode fazer nos meus negócios? Doutor Wagner, com você pensando, com o pensamento seu, como se você fosse um produtor rural, você contratando nossa empresa, você conseguiria ter melhor garantia de que o retorno financeiro que você está investindo naquela propriedade vai ter o retorno financeiro da propriedade, né? Em cima disso também, um melhor conhecimento dos seus custos de produção. Em cima disso, a gente pode acabar melhorando a sua lucratividade em relação às outras atividades. Resumindo, você pode ter investido R$5.000 na sua propriedade, pensando que daqui a 1 ano, 2 anos, você pode ter 3 vezes mais do que aquilo que você investiu. Então, a empresa em si tenta buscar alternativas para aquela situação específica, e cada caso é um caso, né? No caso, a sua propriedade, a gente consegue potencializar ao máximo aquela sua produção. Então, em cima disso, viabilizar aquela atividade, você ter lucro com aquilo.
Então, basicamente, o que a empresa visualiza é isso para o produtor. Como o Edson também acabou informando agora, a gente consegue também fazer uma capacitação profissional em cima dos seus colaboradores, nos casos campeiros, outros trabalhadores que acabam trabalhando ali, e isso acaba você também melhorando a sua mão de obra. Ou seja, você está já trabalhando com aquela mão de obra, você consegue melhorar ainda mais a sua atividade. Deixa eu fazer aqui uma hipótese que ninguém falou nisso e nem sei se é o caso. Eu tenho uma propriedade, eu preciso de um campeiro, eu preciso de alguém para administrar a parte de produção de leite, mas eu não sei exatamente se o cara está capacitado. Eu digo, eu preciso de uma seleção de pessoal. Eu preciso que vocês... Gestão de pessoas. Isso, uma seleção e recrutamento de pessoas. Vocês fariam isso? Com certeza. Sim. E é um grande entrave, né? A mão de obra hoje na pecuária leiteira é um grande entrave. Você conseguiu... Porque às vezes é o seguinte, tem um sujeito se oferecendo como campeiro, obra, mas você vai ver, o sujeito vai lhe criar problema. Então, ele precisa passar por um crivo para dizer, esse cara tem perfil, não tem o perfil. É porque tem os dois extremos. Ou você vai arrumar um cara que vai vir com um preço acessível para o produtor, ele vai conseguir pagar o salário dele barato, só que vai te dar problema, esse saiu caro. Ou o produtor, o campeiro, realmente tem que ser valorizado um pouquinho, pagar um pouquinho a mais pro campeiro, mas que vai te dar tranquilidade para você poder sair, viajar e curtir sua praia, e vai deixar o campeiro lá que vai se virar, vai dar conta. Entendido. E tem essa questão também da mão de obra, que a gente acaba visualizando, que acaba você tendo, às vezes, mais de uma mão de obra, mais de um empregado na sua propriedade. E, às vezes, você força ele a trabalhar numa área que não é do gosto dele. Então, também, a gente também consegue visualizar, captar isso. Num processo de seleção. Exato, para qual atividade é melhor para ele trabalhar. Muito bem. Creio, meus amigos, que foi um prazer recebê-los aqui no Ponto Facultativo para essa conversa agradável de máximo interesse para a coletividade bonjesuense e das cidades do entorno. Aqui nós vivemos aqui numa região de produtores rurais e tudo mais, que também nos sintonizam essas outras cidades. Mas chegamos, lamentavelmente, ao final do tempo destinado ao programa e precisaremos finalizá-lo. Quero agradecer pela participação na conversa de hoje ao médico veterinário Tiago Botelho Gomes e ao zootecnista Edson Torres da Silva Júnior pelos esclarecimentos e informações que trouxeram para a nossa audiência. Do mesmo modo, agradeço ao público ouvinte pela sua sempre importante audiência. Para meus prezados, os microfones da Rádio Bom Jesus encontram-se à disposição para suas despedidas. Pela ordem, o Tiago. Doutor Wagner, muito agradecido pelo convite. A gente que, na verdade, tem que agradecer que sempre a gente deu espaço para poder falar com o produtor rural, que isso é importante. E só lembrando aqui os ouvintes, quem é produtor ou que conhece algum produtor rural, o nosso contato, né, para a gente conversar, se alguém tem interesse, né, nosso contato, telefone celular é 22 999 01 6828 e o nosso contato por e-mail é contato@dinâmica, sem acento circunflexo, agropecuária.com.br. Vamos repetir isso devagar. Vamos lá. Celular 22 999 01 6828. E-mail para contato. Contato@dinâmica, sem acento circunflexo, agropecuária, sem acento.com.br. Muito bem. Meu prezado Edson da Silva Júnior, suas palavras de despedida. Eu gostaria de agradecer bastante, né, a participação aqui. Antes, agora já está no final, dá para a gente confessar que a gente estava bastante nervoso, né, em vir participar aqui, mas a conversa foi extremamente agradável e você deu uma liberdade muito grande para a gente. Nós só temos que agradecer a oportunidade de estarmos aqui. O clima do Ponto Facultativo é sempre esse. As muito pessoas conversam excelente. Aqui, na verdade elas não fazem declarações. É uma resenha. Não, isso aqui é um bate-papo mesmo. O objetivo é isso mesmo. Agradeço uma vez mais aos dois pela participação no programa no Ponto Facultativo, que é um espaço semanal destinado a conversas com pessoas que, pelo seu saber e experiência, sempre trazem para o nosso público ouvinte informações importantes sobre assuntos diversos. Um abraço para os parceiros desta emissora e ficam os senhores ouvintes agora com o parceiro e amigo Marcelo Ribeiro no prosseguimento do Show da Manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima terça-feira neste mesmo horário e tenham todos uma boa semana.
A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.